A paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao O Mestre Serve Pão na Brasa. O tema da breve palavra de hoje, do Pão da Brasa de hoje, é o caminho ou seu caminho. Exatamente isso. O caminho ou seu caminho. A Bíblia vai dizer que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo entendemos que o caminho é Jesus. E quando eu uso essa expressão, o caminho ou seu caminho, é exatamente o que você pensou. O caminho que é Jesus ou seu próprio caminho. Nós vamos falar sobre pessoas que escolheram em algum momento da sua trajetória trilhar seu próprio caminho, tomar suas próprias decisões sem consultar ao Senhor Jesus. O primeiro deles é 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. É quando o profeta Elias está na caverna. Para quem não conhece a história, eu vou procurar ser muito breve. Jezabel está matando os profetas à espada. Elias, ele vai para debaixo do pé de zimbro, depois vai para a caverna. Deus fala para Elias que vai se apresentar. Deus se apresenta na caverna, na entrada da caverna para Elias. E Deus dá algumas ordens, algumas diretrizes para Elias. Dentro dessas ordens está lá assim no versículo 15, se não me falha a memória, de 1 Reis 19. Volta pelo teu caminho. Opa, aí tem algo interessante. Porque se Deus está falando volta pelo teu caminho, será que Deus está dizendo apenas para ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio? Ou será que Deus está querendo fazer com que nós viemos a entender que por causa da pressão externa? E que pressão é essa? Todos os profetas estão sendo mortos. Os que não foram mortos estão se escondendo, sendo forçados a se esconder. Tanto que Elias 2 ou 3 vezes vai falar com Deus que só sobrou ele, que só tem ele e mais ninguém. Eribaraçai te calabaxé. Aí Deus vai falar para Elias, né, que ainda tinha 7.000. Stui canto fly te plaçu. Enfim, moral da história onde eu quero chegar com os irmãos e com as irmãs. Volta pelo teu caminho, o que nos leva a entender, não digo que é uma verdade 100% bíblica, mas vale a minha e a sua reflexão, que até aqui você trilhou seu próprio caminho. Por quê? Por causa da pressão, por acreditar que não tinha mais nenhum outro profeta, por estar fugindo, entendeu? Então, as adversidades, muitas das vezes, de acordo com esse texto, nos leva a entender que nos pressiona a sair da direção e do caminho de Deus. Vale ressaltar que quando falamos sobre o caminho e o seu caminho, o nosso próprio caminho, nós também falamos de porta larga e porta estreita, ok? Sobre água doce e água salgada, sobre o justo e o ímpio. Eu só não vou me aprofundar porque isso é uma palavra breve, isso é um pão na brasa, ok? Então, nós podemos ressaltar essa questão em Elias e ver isso em outros textos. Por exemplo, Gênesis capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Agar, que era escrava de Abraão e de Sara, Sara não podia gerar porque era estéril, ela fala para Abraão entrar Agar, né? E eles vão ter ali um relacionamento, né? E a Bíblia vai dizer que Agar vai engravidar. Quando Agar fica grávida, ela começa a desprezar sua senhora Sara. Sara se queixa com Abraão. Abraão diz que ela é senhora, Agar é serva, para ela fazer bem conforme pareceu bem os olhos dela. Resumidamente falando, Sara começa a pressionar Agar. Olha a pressão de novo aí. E aí o que Agar faz? Algo semelhante ao que Elias fez. Agar foge e começa a tomar uma direção contrária à vontade de Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para Agar e diz para ela: volta para a casa da tua senhora, ou seja, volta pelo mesmo caminho. Porque quem Deus chamou para trilhar o caminho e tenta trilhar o seu próprio caminho, o próprio Deus vem. Quando o próprio Deus não vem, ele manda anjo. Quando o anjo não vem, ele manda profeta. Quando o profeta não vem, a própria circunstância da vida te empurra ou te traz de volta para o caminho. E eu vou provar isso no decorrer deste vídeo. 1 Samuel capítulo 15, Saul estava indo bem.
enquanto ele trilhava o caminho. Vale ressaltar que Jesus no Antigo Testamento ainda não tinha vindo ainda à Terra como homem, como Jesus Cristo homem, ok? Mas o caminho, quando eu usar o caminho no Antigo Testamento, eu estou falando de Deus, apontando para Deus, o Criador do céu, da terra e tudo que nela há, ok? 1 Samuel capítulo 15, o profeta Samuel dá a direção, a instrução para Saul. Saul obedece parcialmente, ou seja, não faz tudo ao pé da letra que Deus ordenou, né? Por quê? Porque Saul preferiu trilhar o seu próprio caminho. Samuel deu para ele o caminho, Samuel deu para ele a direção, Samuel deu para ele a fórmula da bênção, mas Saul preferiu poupar o rei dos amalequitas e pegar o melhor do gado, se não me falha a memória. E quando ele está diante de Samuel, ele ainda mente para o profeta. O profeta pergunta, né? Você cumpriu o mandato do Senhor? E Saul vai dizer, fiz conforme a palavra do Senhor, ou conforme você me instruiu. Não lembro a colocação correta. Mas o fato é que ele tenta mentir para o profeta. Mas, gente, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não tenta mentir para profeta. Tu que te calabadaçaio. Tem gente que conta mentira para a esposa, para o esposo, o filho conta mentira para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã, pastor, pastora, irmão A, irmã B. Não tenta enganar profeta. A Bíblia fala sobre um profeta, me fugiu aqui o nome dele, eu acho que era Aías. Tenho quase certeza que era Aías. A esposa de Jeroboão foi até ele disfarçada e ele já estava avançado de idade, ao ponto que ele já não enxergava muito bem, mas ela se disfarçou para que ninguém a reconhecesse. O texto é claro em dizer isso. Quando ela bate na porta, que ela pisa na ponta da entrada da casa, o profeta fala, entra, mulher de Jeroboão. Não tenta enganar profeta. Às vezes o profeta está orando, intercedendo por situações que nem chegou ao teu conhecimento ainda. Alai, Jol, Eribarassai, Tecalabaxé. Voltando, Saul, ele obedeceu parcialmente, tentou enganar e mentir para o profeta, se deu mal, porque Deus já tinha mostrado tudo ao profeta. O profeta já estava ciente de tudo o que Saul havia feito, ok? Então agora nós vamos rapidamente, para caminhar aqui para o final, nós vamos falar de Jonas. Jonas capítulo 1, Jonas estava no caminho, porque ele era profeta, então ele estava no caminho de Deus. Só que quando Deus manda ele pregar em Nínive, ele começa a trilhar o seu próprio caminho. Ele sai do caminho e vem trilhar o seu próprio caminho. E aí eu acredito que a maioria que vai acessar esse vídeo conhece a história. Ele paga para ir para Tarsis, entra no navio, vem uma grande tempestade. Deus enviou a tempestade, ok? Então se você está dizendo essa tempestade está muito grande, eu acho que vale a sua reflexão se Deus está enviando essa tempestade ou se Deus está permitindo essa tempestade. São duas coisas totalmente diferentes. Irmão Cleito, o que define isso? Se você está trilhando o caminho ou se você está trilhando o seu próprio caminho, ok? Então, Jonas passou por processos terríveis no navio. Quando ele foi jogado fora do navio, né? Ele mesmo deu essa ideia para que os marinheiros parassem de padecer por conta dele, por causa dele. Foi parar nas entranhas de um grande peixe, foi parar no fundo do mar. Fez uma oração, a oração de Jonas diz, né, no capítulo 2, do ventre do inferno eu gritei. Mais ou menos isso, a expressão dele foi algo parecido com isso, né? E realmente foi isso, ele se sentiu ali no inferno, Jonas, agoniado, né? Mas conseguiu, né? Ele se arrependeu e resolveu obedecer ao mandato do Senhor. Ele abriu mão de trilhar o seu próprio caminho e decidiu escolher trilhar o caminho. E o resultado final, para quem quiser ler, Jonas capítulo 3 e 4, vai dizer que ele pregou e a cidade de Nínive proclamou um grande jejum, até os animais jejuaram e Deus deu livramento a 120 mil habitantes de Nínive, ok? E para encerrar essa palavra sobre o caminho versus ou contra o seu próprio caminho, 2 Crônicas capítulo 16 vai contar a história do rei Uzias.
Deus o abençoou, ele começou a reinar cedo, a mão de Deus era sobre a vida dele, ele começou a crescer, conquistar, Deus deu a ele uma inteligência diferenciada, ele levantou muros, levantou torres, o homem ele era, como que eu posso dizer, diferenciado naquilo que ele fazia. Ele baraçaio alabradacando. Mas diz a Bíblia que ele tentou acender incenso na casa do Senhor, ele foi advertido por um sacerdote, mas ele era rei. Ele deixou a sua posição de rei, a sua autoridade, a sua própria vontade passar à frente da vontade do caminho. Como que eu faço, Cleide, para saber a vontade do caminho? Aqui, ó, tá aqui a vontade, ó. A vontade do caminho. O caminho, a verdade e a vida, Jesus de Nazaré. Ele ainda foi advertido por um homem chamado Azarias. O sacerdote Azarias, com mais 80 sacerdotes, dando um total de 81 sacerdotes corajosos, encararam o rei e falaram: não compete a ti fazer tal coisa. E manda calabachurianda candarábia. Ei, vamos acordar, igreja. Rei naquela época era autoridade máxima. 81 sacerdotes corajosos se levantaram contra o rei, não como rebeldes, mas para conscientizar o rei: está errado. O caminho não é esse. Não é assim que se faz. A lei diz que não é desse jeito. Oh, meu Deus. Rapanto que tecou calabadaçaio. Eu quero liberar uma unção de coragem sobre a tua vida. Você, como sacerdote real, você será usado por Deus, usada por Deus para dar a direção, mostrar o caminho, dar a luz do entendimento para aqueles que precisam. E para encerrarmos, diz a Bíblia que ele acendeu incenso, o rei Uzias. Fazendo isso, a lepra logo lhe saiu à testa e ele teve que ficar fora do arraial. E a Bíblia diz que ele foi logo substituído e outra pessoa reinou em seu lugar. Moral da história: a igreja é um corpo e que cada um fique naquilo que lhe compete. Não queira dar palpite em uma liderança a qual você não faz parte. Coopere com aquele que está liderando. Ah, mas eu acho que fica melhor assim. Eu acho que deveria ser assim. Não, a visão está com o líder. Se tudo que foi falado, se você pegar isso aqui, você já ganhou o dia já. A visão está com o líder. Calamachúria. Eribaraçai te calabaxé. Se você ficou comigo até agora, curte esse vídeo, comente, se inscreva no canal e nos vemos na próxima, aonde o mestre serve pão na brasa.